Fala galera que assiste meu canal. Brincadeira. E aí pessoal, tudo bem? Vamos resolver aquelas atividades que ficaram pendentes da última aula, certo? Que é criar as classes que estão descritas lá no slide dos exercícios. E a gente vai começar pelo estudante. Aí a gente pode fazer igual a gente tem feito, que é dentro da pasta do projeto criar o nosso arquivo da classe nova que a gente está construindo. Nesse caso, estudante. Lembrando que é sempre letra maiúscula. E caso tenha mais palavras do que uma, a gente usa camel case, né? Igual conta bancária que a gente vai ver logo depois. Então, nossa classe é estudante.java e aqui dentro do editor da IDE a gente pode trabalhar em cima dela. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é indicar que aquele nosso arquivo contém uma classe, né? Ele é uma classe. Então, a gente declara a classe estudante dentro do nosso arquivo estudante, e lembrando sempre de conferir que o nome do arquivo tem que estar igual ao nome da classe, certo? Os três atributos que a gente tem que criar para estudante são nome, matrícula e idade. Ele já trouxe aqui para a gente, para facilitar a própria IDE. Então a gente vai criar o nome para esse estudante, vai criar a matrícula, que eu vou deixar string, em alguns casos tem que ser string mesmo, no caso de vocês, por exemplo, é string, né? E a idade. Foram os três atributos que a gente identificou nessa classe, tá? Aqui ele só está dando um erro porque ele pede para botar no mesmo pacote, e aí eu vou só adicionar esse pacote aqui em cima. Mas no caso de vocês, se a gente criar na mesma pasta, não vai ter esse problema, certo? Então, beleza. Temos a classe estudante e os seus três atributos, nome, matrícula e idade. Então, agora a gente vai criar os nossos métodos, que é para salvar o nome, ler o nome, salvar a matrícula, ler matrícula, mesma coisa para a idade. E, por último, um método para imprimir as informações do estudante, certo? Então, beleza. Lembrando que o nosso método para salvar, a gente está trabalhando com ele sem retorno. Então, o nosso método vai ser do tipo void, porque ele não vai ter retorno, e a gente vai ter o salvar nome, e aí a gente pode botar estudante ou não. Vou botar aqui, salvar nome estudante. Pronto. Esse salvar nome estudante vai receber uma string como parâmetro. Então, ela vai receber um name que a gente quer salvar dentro do nosso objeto estudante que a gente criar. Então, ela vai atribuir ela vai salvar dentro do meu atributo nome aquela informação que eu enviei via parâmetro na função. Então, ela vai botar no nome, ela vai botar esse name, e aí a gente salva o nome para aquele objeto, certo? E aí a gente vai ter o public string ler nome estudante. Obrigado por completar. Então a gente vai ter esse public string ler nome, que é o quê? Eu vou ler o nome daquele objeto. Então, por isso a gente tem que botar o retorno desse método como string, porque quem chamar esse método vai estar esperando uma string, e aí a gente tem que indicar, como o Java é fortemente tipado, qual o tipo de retorno daquele método. Então a gente vai retornar aqui o nome, que é uma string, certo? Beleza. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para matrícula. Vou economizar nosso tempo e vou usar aqui o autocompletar mesmo. Não façam isso. Então, no lugar de matrícula, a gente vai botar mat, certo? E aqui eu vou mudar o nome do parâmetro para mat. Só para não confundir. É o parâmetro que vem da função quando ela é chamada e o nosso atributo do nosso objeto. Então, salvei a matrícula. Vou ler a matrícula. Mesma coisa, string ler matrícula. E aí eu retorno a matrícula do estudante, daquele objeto. A mesma coisa para idade, e aí no caso agora a gente vai ter isso como inteiro. Então, a nossa idade vai receber o age lá de parâmetros, do parâmetro da função, certo? E aí a gente vai, por último, e aqui a gente já muda o tipo de retorno, porque aqui a gente vai retornar realmente um inteiro, retornando a idade do estudante. Então, public int ler idade, que é o que ele pega a informação da idade daquele objeto e entrega para quem chamou a função. Ótimo.
faltou o nosso imprimir informações de estudante, que a gente vai deixar como void porque a gente vai somente usar a impressão das informações sem nenhum tipo de retorno. Então, esse método mesmo vai ser responsável por imprimir as informações do estudante. Então, imprimir informações estudante, certo? E aí a gente vai criar uma espécie de impressão mais apresentável, certo? Então a gente vai criar essa impressão mais apresentável. Então a gente vai imprimir aqui o nome, e vai indicar o nome, matrícula, obrigado por completar, e a gente ganha tempo com isso. Certo? Então esse é o nosso método imprimir informações de estudante. A gente pode até botar aqui imprimindo informações de estudante. Imprimindo estudante. Pronto. E aí toda vez que a gente chamar esse imprimir informações de estudante, ele vai imprimir essa informação e depois os valores que estão salvos nos atributos daquele objeto. Beleza? Pronto. Vamos passar para a nossa classe conta bancária. Isso aqui já é o suficiente para a nossa classe estudante. Certo? Beleza. Vou fazer por aqui, mas é a mesma coisa de fazer por lá, criando o arquivo. Então, como eu falei, conta bancária. Camel case. Ele já faz as devidas alterações no arquivo. E aí a gente vai estar com a nossa classe conta bancária. Dentro da nossa classe conta bancária, a gente tem 3 atributos. A gente tem o nome do correntista, o saldo e um indicativo se a conta é especial. Então, para o nome do correntista, a gente vai usar a própria string com o nome correntista como nome do nosso atributo. Para o saldo, a gente vai usar um double saldo e para a conta especial, um booleano, porque a gente só quer saber se aquela conta é especial ou não. É uma informação que fica registrada naquele objeto apenas indicando se é ou não especial. Certo? Beleza. Temos os 3 atributos, vamos fazer os métodos. Quais são os métodos? Sem retorno para salvar a informação. Então, salvar nome correntista. Vai receber uma string name, que a gente vai salvar dentro do nome correntista. Pronto. Para ler, a gente vai devolver ou retornar uma string com ler nome correntista, onde a gente vai entregar para quem chamar o atributo nome correntista. Para salvar o nosso saldo, public void salvar saldo. A gente recebe um valor para salvar naquele atributo e a gente salva o valor no atributo. Pronto. Esse objeto agora, quando a gente chamar esse método, vai salvar o valor no atributo saldo, certo? Para retornar, a gente retorna como double, porque o atributo é double, então a gente retorna o mesmo tipo do atributo e aí a gente entrega para quem chamar essa função o saldo. Mesma coisa para booleano. Para salvar, ele é sem retorno, então a gente salvar conta especial, onde a gente recebe um boolean conta, vamos botar especial. E a gente faz a alteração no nosso atributo conta especial. Certo? Para retornar, ou seja, para a gente saber se aquela conta é especial ou não, a gente faz isso utilizando o tipo de retorno como boolean, porque o nosso atributo é booleano. Beleza. Então a gente retorna se a conta é especial. Retorna o atributo conta especial. E aqui a gente tem o mesmo método da outra classe, que é da classe estudante, que é imprimir informações da conta. Então, public void imprimir informações
da conta, informações conta, onde a gente vai simplesmente imprimir as informações de uma forma mais apresentável, certo? Então, a gente pode botar aqui só o SOUT informando, imprimindo conta bancária. Beleza? Pronto. Classe conta bancária também resolvida. Vamos criar agora a ponto 2D. Era isso? Isso. Ponto 2D. Então, de novo, a gente pode fazer ou por lá pela IDE ou pode fazer por aqui. Então, eu vou criar esse arquivo chamado ponto 2D. Esse arquivo, quando a gente for trabalhar com ele, vai ser uma classe, né? Class ponto 2D. E aí a gente faz aquela importação do pacote, só por conta da organização das pastas. Nessa classe ponto 2D, a gente vai ter o atributo x e y. A gente vai declarar como inteiro. Então, a gente tem um x e a gente tem um y. Ler e salvar essas informações. Então, public void salvar x, onde eu vou receber um inteiro coordenada, e vou salvar nessa coordenada. Eu vou salvar essa informação, o valor da coordenada nesse x. Então, x é igual à coordenada que eu passar. A mesma coisa para void salvar y. Vou passar a coordenada e vou salvar essa coordenada no nosso atributo y. E aí, para ler, public int ler x, onde eu vou devolver o valor do atributo do x, né? A informação que está salva nesse x do nosso objeto. Então, eu vou retornar essa informação x. Aqui, para o nosso y, a mesma coisa. Ler y, e aí eu vou retornar o y. Imprimir as informações do ponto. Então, igual às outras, vamos fazer public void imprimir informações ponto, né? Ponto. Beleza. Então, a gente precisa só imprimir, e aí a gente pode só botar aqui uma identificação, imprimindo informações do ponto. Então, o nosso x tem o valor x e o nosso y tem o valor y. E aqui a gente pode botar uma quebra de linha só para ficar mais organizado. Beleza? Pronto. O último método que algumas pessoas ficaram na dúvida, que é comparar pontos. Qual é a ideia do comparar pontos? A ideia do comparar pontos é, eu tenho o meu objeto declarado, aquele ponto que eu já declarei. Então, digamos que eu tenho lá o meu objeto declarado, que tem as coordenadas, né? De acordo com a ideia, a gente... Opa, ficou parecendo um Y. Pronto. Né? A ideia é essa aqui. Então, a gente tem aqui o ponto 1, 1. Não vai ficar muito bom, mas dá para entender. Então, a gente tem um ponto 1, 1. Se eu tiver o ponto, por exemplo, 2, 1, né? Se eu tiver o ponto 2, 1, 2, 1, e aqui são dois pontos diferentes, tá? A ideia aqui é que são dois pontos diferentes. Então, se eu tenho dois pontos diferentes, eu preciso entender. Esse ponto 2, 1 é igual ao ponto 1, 1. E aí, quando eu crio o objeto que possui a informação, objeto 1, que possui a informação do ponto 1, eu quero saber se esse objeto 2, que possui a informação desse outro ponto, se eles são iguais. Eu poderia ter um objeto 2 com o x igual a 1 e com o y igual a 1. Beleza. Então, eu preciso comparar. Eu vou comparar o objeto atual com o objeto que eu vou receber como parâmetro na função. Então, public
E aí a gente pode declarar como booleano aqui. Por exemplo, porque se forem iguais, a gente retorna um verdadeiro. Se eles não forem iguais, a gente retorna um falso. Então, um public boolean, onde a gente vai comparar pontos, certo? E aí a gente vai receber esse ponto 2, vamos deixar assim só ponto 2 mesmo, que aí a gente vai usar para fazer a comparação com o nosso objeto atual. Então, se o nosso x for igual ao x do ponto 2, e o nosso y desse objeto for igual ao y do objeto ponto y, a gente vai retornar um verdadeiro. Caso contrário, a gente retorna um falso. E aqui a gente não precisa botar o else, porque se ele não retornar o verdadeiro, ele vai automaticamente retornar um falso. Certo? Mas eu poderia tranquilamente botar um else aqui. Só que aí o método ia ficar pedindo um retorno. Ele não, o IDE ia ficar pedindo um retorno. Mas isso aqui resolve o que a gente precisa. Então eu estou comparando aquele ponto que eu estou, digamos que ele seja o ponto 1, seja esse ponto aqui. Esse é o meu objeto para comparação. Ele recebe o objeto 2, que é o ponto 2,1, e faz a comparação. O x do objeto 1, ou seja, esse valor aqui do objeto 1, é igual ao x do objeto 2? Não. Então aqui ele já sai dessa comparação e retorna um falso. Beleza? Pronto. E agora o que a gente faz? Lá na main, como a gente viu, a gente vai usar essas classes. Então, a gente vai declarar um estudante, e aí a gente tem que usar. O tipo é esse novo tipo que a gente criou, que é essa nova classe. Estudante, vamos chamar de estudante, igual a new estudante. Criamos o estudante. Vamos atribuir um nome a ele. Estudante.nome, salvar nome. E aí eu vou passar o nome do estudante. Pronto. Estudante.salvar matrícula. E aí eu vou passar a matrícula do estudante. 2025-01 IFBA. Certo? E aí eu vou salvar a idade do estudante. Tá? A idade do estudante. Opa, ele repetiu aqui. Então vou salvar idade. E aí eu vou passar a idade real para vocês verem aqui como é que a gente salva. Beleza? Se eu quiser ler uma informação do estudante, eu vou simplesmente usar o objeto e chamar o método que lê a informação do estudante. Então eu quero ler o nome do estudante. Vou rodar aqui e aí a gente, de novo, pode rodar daqueles dois jeitos. Eu vou fazer por aqui para a gente poder ver funcionando. Certo? Java C main.java. Opa. Bom, deu um erro por eu estar usando a IDE. Eu vou manter a compilação e o uso dentro da própria IDE, tá? Então eu vou rodar aqui e aí a gente consegue ver ele imprimindo a informação que o ler nome estudante retorna. Beleza? Então eu tenho essas informações, ou eu poderia simplesmente chamar o estudante ponto imprimir informações do estudante. E aí quando eu rodasse, ele ia apresentar todas as informações que eu salvei aqui. Beleza? Pronto. Conta bancária, estudante e ponto 2D já construídos. Dentro do main eu usei o estudante. Vamos usar agora o conta bancária. E aí eu vou ter que criar uma conta igual a new conta bancária. Vou atribuir a essa conta, vou salvar o nome do correntista passando uma string. Vou salvar
o saldo, double, né? Real, e vou dizer que essa conta salvar conta especial como falso. Essa conta não é especial. E aí a gente pode usar o próprio conta ponto imprimir informações conta. E a gente vai conseguir visualizar aqui a do estudante e embaixo aqui da conta bancária, certo? E aqui ele traz um false. Aqui nesse false a gente poderia até tratar para exibir uma outra informação, como conta não especial, ou enfim, qualquer outra informação que a gente quisesse exibir aqui, tá? A gente poderia fazer um if e aí exibir uma outra informação. Mas o que importa para a gente é que a gente conseguiu imprimir, criou a classe, criou os atributos, criou os métodos, conseguiu imprimir as informações que estão salvas naquele objeto. Certo? E aí a gente vai fazer por último a do ponto. Então eu vou criar um ponto chamado ponto 1. Esse ponto 1 vai salvar no x as coordenadas, ou a coordenada 1, e vai salvar no y a coordenada 1. Então ele é o ponto 1, 1, certo? E aí eu vou criar um segundo ponto para a gente poder comparar, chamado ponto 2, e eu vou salvar nele 2 e 2. Aproveitar que a IDE já me deu e deixar esses. Eu vou comentar aqui a impressão, só para não ocupar tanto espaço. Mas a ideia é a seguinte, eu vou imprimir aqui, eu tenho um método de imprimir ponto, né? Então eu vou imprimir as informações do ponto 1, depois eu vou imprimir ponto 2, imprimir informações desse outro ponto 2. Então quando a gente rodar aqui, ele vai apresentar a informação do primeiro ponto, que é 1, 1, e do segundo ponto, que é 2, 2. Beleza, se eu quiser comparar os pontos, ou seja, se eu quiser saber se esses pontos são iguais, eu tenho um método para isso. Então, dentro do meu ponto 1, eu tenho um comparar pontos, onde eu vou passar como parâmetro o outro ponto que eu quero fazer a comparação. Então, nesse momento aqui, eu estou usando o meu ponto 1 e usando o meu método do ponto 1 para comparar com o ponto 2. Eu poderia fazer assim, ou eu poderia fazer o ponto 2, chamar o método comparar pontos do ponto 2 passando o ponto 1. Tá? O resultado aqui, para o que a gente está fazendo, seria o mesmo. Beleza? E aí aqui eu posso só testar dentro de um if. Então, se aquele ponto for igual ao outro, eu vou tirar esse daqui, porque faz a mesma coisa. Vou deixar comentado aqui do lado. Então, se o ponto 1 for igual ao ponto 2, ele vai me retornar verdadeiro. E aí eu digo só pontos iguais. Certo? Quando eu rodar aqui agora, ele vai dar falso, então ele não vai imprimir nada para mim. Tá vendo? O programa terminou sem imprimir nada. Então, se eu alterar aqui para 1 e 1, quando eu rodar de novo, ele vai imprimir para mim pontos iguais. Beleza? Uma dúvida que surgiu agora. E se esses pontos não fossem inteiros e fossem strings? Se por acaso os pontos forem strings, então o que a gente precisa fazer primeiramente é declarar esses novos atributos. Então a gente tem que string.x e string.y, criar os métodos para salvar o ponto x, salvar e ler o ponto x, perdão, e ler o ponto y e salvar o ponto y. Deixa eu mudar aqui só para manter a ordem. Ler e salvar. Salvar e ler. Certo? Então a gente precisa ter esses métodos. E aí o que a gente vai precisar ter? A gente vai precisar ter um novo método para, booleano também, comparar os pontos que são strings. Então, comparar pontos strings. E eu vou receber a mesma coisa. Eu vou receber o meu ponto, meu segundo ponto, meu ponto para poder fazer a comparação. Só que dentro do if,
eu vou comparar o ponto x equals ao meu ponto 2, que é o ponto que eu estou recebendo como parâmetro, ler ponto x, e o ponto y, ou seja, esse valor aqui, equals o valor que eu estou pegando do ponto 2 ao y do ponto 2. Então, se eles forem iguais, aí eu vou retornar true. Caso contrário, eu retorno falso. Então, é a mesma coisa do que está aqui em cima, só que aqui eu estou fazendo comparação de strings, certo? Então, essa comparação aqui vai se diferenciar da de cá de cima, porque eu estou comparando duas strings. Tá? A string desse ponto aqui, do objeto atual que a gente está falando, e a string que vem do ponto 2. Beleza? Beleza. Feito isso, eu só vou precisar atribuir ao ponto... Não vou nem criar ponto novo, vou usar os pontos que eu já tenho. Só que eu vou salvar ponto x, e aí eu vou salvar como string, vou salvar como 1 mesmo. Salvar o ponto y como string também, para esse mesmo objeto chamado ponto 1. Vou salvar, para o ponto 2, salvar o ponto x desse meu outro objeto, chamado ponto 2, e o ponto y também string. E aí eu comparo. Se o comparar pontos strings for verdadeiro, eu vou dizer que os pontos são iguais, mesmo sendo strings. Certo? E aí, de novo, eu posso fazer ponto 1, usar o método dele para comparar com o ponto 2, como eu posso também fazer o contrário, e usar o ponto 2 como referência e comparar com o ponto 2 com o ponto 1. É a mesma coisa, tá? Então, se eles forem iguais, que aqui dá para ver que eles são, ele vai retornar o pontos iguais, mesmo sendo strings. Beleza? Vamos rodar. E ele retornou para mim pontos iguais, mesmo sendo strings. Show de bola? Se tiverem alguma dúvida, manda mensagem e até a próxima. Valeu!